Estamos com o seu programa Variedades, hoje tratando sobre a questão do trânsito. Já conversamos com a Ana Luísa, com o engenheiro Paulo Hadi, né? E tratando dessa questão que está despertando bastante atenção dos nossos ouvintes. 1.040 pessoas estão alcançadas na nossa fanpage e algumas pessoas nos guardando perguntas aqui, né? Com relação a isso. Com relação a esse tema também, nós vamos, depois de ouvirmos os nossos entrevistados, a gente vai trazer essas questões que os ouvintes estão levantando para a gente aqui também, através das plataformas aqui da Tupã. Bom, a gente já conversou aí com o engenheiro Paulo Hadi, que nos explicou o start disso, como é que começou essa questão aí para a mudança no nosso trânsito. Conversamos com a Ana Luísa, já falou uma das mudanças que vai mais impactar, e que é a primeira, que é a questão do fechamento de alguns retornos da Vaz Ferreira. Ela citou inclusive alguns pontos que serão fechados, principalmente na Vaz Ferreira aqui. E eu estou com a presença do Rui Pires, que é um engenheiro civil, ele é engenheiro de tráfego, né, especialista nessa questão, e que está assessorando o município de Tupaciretá. Aliás, foi através de um curso que o Paulo e que a Ana Luísa fizeram com o Rui Pires ministrando, que despertou para essa questão, e ele está assessorando o Tupaciretá nesse sentido. Por isso, poderá nos falar um pouquinho de como ele avaliou o trânsito em Tupaciretá e o que ele espera que aconteça após essas implantações daquilo que foi projetado para se mudar aqui em Tupaciretá. Engenheiro Rui Pires, bom dia, como é que está o senhor? Tudo bem? Bom dia, Miguel, bom dia, Ana, bom dia, Paulo, bom dia aos ouvintes da Rádio Tupã. É uma satisfação estar aqui, chegando pela primeira vez em Tupã. Uhum. A gente percorre o Rio Grande, fora do Rio Grande também, mas não conhecia ainda essa cidade. Então a gente se conheceu através desse evento que a gente proporcionou lá com a delegação das prefeituras municipais. E esse é um trabalho que a gente vem assessorando os municípios, até porque os municípios hoje não têm uma infraestrutura de um engenheiro de tráfego, mas o próprio Código de Trânsito, ele permite então que a prefeitura contrate, né, através do artigo 320, que é da arrecadação, enfim, das receitas oriundas do trânsito, que seja investida todas em engenharia de tráfego, fiscalização e esforço legal, e a parte de educação no trânsito. Então a gente está vindo pela primeira vez aqui fazer um contato com a prefeitura para tentar ajudar no que for necessário, a questão da segurança, a questão da fluidez e a questão mais técnica mesmo, conforme as normas e legislação do CONTRAN. Uhum. Então é esse trabalho que a gente vem propor para o município aqui. A gente já desenvolveu vários projetos, várias consultorias. Hoje a gente está trabalhando na prefeitura de Lajeado lá, dando assessoramento desde o início deste ano. Estamos com a prefeitura também de Carlos Barbosa, a gente faz um assessoramento lá junto à prefeitura, então a parte do trânsito especificamente, e outros municípios aí que a gente já desenvolveu algum trabalho de engenharia de tráfego, no sentido de melhorar, principalmente, o Miguel, você coloca a questão da fluidez, é muito importante, mas não podemos ter só fluidez, nós temos que pensar no pedestre, que é a parte mais fácil, a questão da segurança. Então hoje os municípios, eles estão preocupados com essa questão, principalmente a severidade dos acidentes, que a gente chama, que é o atropelamento e que é o óbito. Uhum. Então isso é mais preocupante, porque envolve vidas, e as vidas têm valor, né? Embora a gente não tenha uma percepção de risco evidenciada, não é cultura nossa que eu falo brasileira, é essa questão da cultura do risco. E se você analisar, hoje o ato de dirigir é um ato complexo, é um ato que te exige atenção. E nós temos esse problema aqui do celular, que é a terceira causa morte hoje dos acidentes de trânsito. Então, eu te digo assim, vai ser a epidemia do século. Sem dúvida. Até 2020 pode ter certeza se a primeira causa de morte nos acidentes hoje é o celular, porque ele realmente distrai. No momento que toca ele, né, que você está conduzindo o veículo, você já começa a procurar, ou seja, o desvio da atenção no trânsito tu já esquece. E realmente
é fatal muitas vezes, colisões aí, principalmente em rodovias, claro. E distrações pode ser fatal. Então é nesse sentido que a gente vem aí colaborar com o município e ajudar a fazer um trabalho técnico, até para não ter questionamentos, não ter dúvidas. Então, hoje em dia não se admite mais essa questão do amadorismo do trânsito, né? Que bom que a Ana, o Paulo, eles foram buscar conhecimento e estão sempre se aperfeiçoando aí, e a gente, no que puder ajudar aí o município a melhorar, com certeza a gente vem fazer esse trabalho aí. Essas mudanças que estarão acontecendo no Pacetão, o senhor acompanhou elas? Esteve acompanhando? Não, eu estou vindo pela primeira vez, o primeiro contato, e a gente vai fazer toda a análise aí para avaliar os efeitos delas, as consequências de cada um, enfim, perfeito. E o Miguel, só para ressaltar, claro. Assim, a conversa, no trânsito não existe receita de bolo. Quando a Ana coloca com muita propriedade que nós vamos fazer primeiramente uma verificação, depois vamos analisar os resultados, isso é o que a gente faz. Não existe uma receita, eu não consigo implantar um dispositivo, uma rotatória, uma mini rotatória, um tráfego calmo, seja lá qual for, se eu não fizer essa avaliação com resultado. Então, em cima dos acidentes, são indicadores, sim. Claro. E em cima desses indicadores, a gente vai trabalhar, então, verificando. Bom, nesse cruzamento aqui, nós tínhamos 10 acidentes, por exemplo, um atropelamento, enfim. Nós conseguimos reduzir. Então significa o quê? Que aquele dispositivo que foi adotado, aquela medida de segurança, de engenharia de tráfego que foi adotado naquele local, naquele cruzamento, está dando efeito, é eficaz. Então se mantém, ou se melhora, ou se adequa, então. E uma questão que o engenheiro Paulo falou, que é muito interessante, a gente conversou lá no curso, e eu sempre tento passar isso. O que acontece hoje? As nossas vias, elas geralmente foram projetadas há 20, 30 anos atrás. E nós temos essa demanda crescente de veículos, 11 mil veículos, 12 mil veículos aqui, uma cidade do porte de Tupaciretã, é bastante. Então, o que acontece? A gente começa a pensar muitas vezes no estacionamento, por comodidade, mas hoje não existe. Santa Maria, quando a gente implantou estacionamento rotativo ali, em 2002, 2003, houve uma reclamação muito grande, muito forte no início. Mas hoje Santa Maria não vive sem estacionamento rotativo. Até porque assim, é uma fonte de receita hoje para o município. E outra, ele gera toda a questão da democratização do espaço urbano. Ou seja, eu simplesmente, se eu tenho uma loja no centro, eu vou lá, estaciono meu veículo, fica 8 horas o veículo lá. Quer dizer, não há uma rotatividade. Então, o estacionamento rotativo, ele vem nesse encontro. Ele vem para democratizar o espaço urbano e ajudar nesse processo. Bom, eu preciso ir lá trocar um cheque no centro, lá no banco rápido. Bom, eu consigo vaga. Se está democratizado, né? se dá a rotatividade. Então, isso é muito importante para os municípios assim, que estão pensando em implantar o rotativo. A gente faz todo um estudo de viabilidade técnica e econômica para implantar. E hoje, as grandes cidades, Porto Alegre e outras, Lajeado mesmo, a prefeitura arrecada mais de 30 mil por mês só com o rotativo. Então, quer dizer, é uma fonte de receita para o próprio departamento de trânsito melhorar em sinalização, melhorar em dispositivos de segurança, implantar semáforos se for necessário, enfim, ou seja, melhora todo o aspecto da circulação do tráfego. Rui, você levantou com muita propriedade que o mais importante no contexto geral de um tudo é a vida, né? Isso é o valor principal da nossa existência. E a gente é dito, eu não sei se isso é real tecnicamente ou não, de que o brasileiro é muito mal preparado, tanto o motorista quanto o pedestre, agem de forma errônea. Quais os principais erros que os motoristas fazem e quais os principais erros que os pedestres fazem na sua avaliação? Hoje nós temos assim a questão do comportamento. Nós somos mal educados no trânsito. Quer queira como motorista, como pedestre, como ciclista, como motociclista, enfim, qualquer modal. Então, Miguel, o que nós precisamos mudar? Mudar o nosso comportamento. Se a gente for fazer uma análise
das principais causas dos acidentes, hoje nós temos assim, 95% fator humano. Ou seja, o ser humano precisa ser trabalhado, precisa ser melhorado. Existe erro no sistema de formação dos futuros, dos condutores? Sim, precisamos mudar isso também. Então, a questão é muito comportamental. O próprio pedestre, muitas vezes, ele é um pedestre que eu digo suicida. Quando ele deixa de atravessar, por exemplo, na faixa de segurança, quando ele dá importância ao celular, muitas vezes. Jovens hoje que escutam muita música com fone de ouvido, muitas vezes não escutam o barulho do veículo, não escutam a buzina do veículo que está alertando um risco, e ele atravessa muitas vezes sem olhar para os lados, e muitas vezes acaba ocasionando aí um atropelamento. E eu creio ainda que nós conseguimos investir agora em setembro. Nós temos a Semana Nacional do Trânsito, que é de 18 a 25 de setembro, para trabalhar então essa questão da mudança de comportamento. E eu digo assim, a direção defensiva, ela é muito importante também para isso. Ou seja, vamos nos comportar, vamos deixar de lado aquela direção agressiva e partir para um comportamento defensivo. O que significa defensivo? Eu tenho que entender que eu erro no trânsito e que o outro erra também. E muitas vezes a gente não admite o erro do outro. Então, quando eu começo a me comportar dessa forma, de verificar que as pessoas podem errar devido a uma condição adversa qualquer, seja lá qual for, eu tenho que me controlar, ou seja, eu tenho que me cuidar, eu tenho que estar a todo momento atento de maneira a prevenir o acidente, mas também eu tenho que me cuidar dos erros dos outros condutores, dos outros pedestres, enfim, dos outros usuários do trânsito no geral. Perfeito. Então é mais comportamental hoje essa questão aí dos acidentes, enfim, que nós somos hoje praticamente 40, 50 mil mortos por ano. Veja bem, é uma guerra. É muito mais que uma guerra. Hoje nós temos estatística que praticamente o trânsito no Brasil mata um Boeing inteiro. Ou seja, quase 200 pessoas são mortas por dia. Sem falar naquela... Por dia? Por dia. Quando cai um Boeing no Brasil, há um escândalo total porque houve um problema, né? Eu fiz até uma comparação, uma analogia em relação aos 10 anos dos acidentes aéreos, acompanhando 10 anos de acidente de trânsito. Os acidentes de trânsito matam 1.800 vezes mais do que acidente aéreo. Então nós tivemos aqui o da TAM, teve o da Gol, 170 pessoas mais ou menos. Isso é em média que morre por dia no Brasil. Nossa. Veja que absurdo isso. Sem dúvida, nós precisamos mudar esse comportamento. Eu vou ter que fazer um rápido intervalo, que já são 10h22, né? E a gente vai voltar com mais um bloco aí. Nós estávamos previstos 2, mas vamos fazer em 3 blocos, porque o tema é muito importante, é vida, é salvar vidas. E melhorar também, depois de preservar a vida, melhorar um pouco a nossa condição de trafegabilidade aqui em Tupã, tanto para os veículos, né? Carros, motos, bicicletas, e também o pedestre, que também precisa ter melhor condição aqui em Tupã. A gente vai a um rápido intervalo.